Olá, turma, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Prática de Desenvolvimento de Software. Hoje nós chegamos à penúltima aula dessa série de aulas que tratam sobre as sessões que vocês vão elaborar para a primeira entrega do projeto. Hoje nós vamos falar sobre metodologia de desenvolvimento do software. A gente sabe que a construção de sistemas ela não é uma tarefa simples, muito pelo contrário. Quando a gente escuta essa palavra sistemas, a gente entende como um conjunto de partes, né, que se integram, que trabalham de forma cooperada, né, que colaboram mutualmente. Então, a ideia é que a construção de qualquer sistema que seja é complexa, e a cada dia se torna mais complexa ainda. Isso por uma série de fatores que dificultam tanto fatores inerentes ao processo ou também inerentes ao negócio que a gente está propondo a solução. A gente pode citar alguns pontos, né? Por exemplo, lidar com requisitos intransigentes. O nosso papel como analista de sistemas e conhecedores do negócio, também como analistas de negócio, é propor melhorias em processos no ato de desenvolvimento de um projeto de software. Propor melhorias se identificarmos que aquele processo ele pode ser melhorado, trazendo redução de custo e aumento da eficiência para a organização. Então nós estamos habilitados a isso. Só que pode acontecer que dentro desse processo a gente esbarre em requisitos intransigentes. O que é isso? São requisitos duros, fixos, sólidos, que a gente não consegue alterar e que talvez não sejam feitos da melhor forma possível. Então a gente tem essa dificuldade aí. Outra dificuldade, restrições de integridade dos dados, também é algo que a gente tem que se preocupar. E também é necessário, é obrigatório um vasto conhecimento do problema, para que a gente possa garantir que as interações entre o software e o ambiente, né, ou seja, entre software, entre a ferramenta que você está construindo e o negócio, né, que vai fazer uso dela, possam ser adequadamente descritas. Por isso que é tão importante você entender o negócio, descrever de forma correta e também comunicar isso da melhor forma possível. Por isso que essa construção de sistemas ela não é simples. Ela está longe de ser simples, ela é bem complexa e a cada dia se torna ainda mais pelas exigências do mercado e o fluxo de dados que a gente tem que lidar diariamente. Então, quando a gente faz o levantamento de requisitos para um projeto de software e a gente não compreende eles totalmente, ou seja, os requisitos são parcialmente compreendidos, né, ou parcialmente registrados, ou parcialmente comunicados, nós temos uma discrepância lá no final do projeto, né, no produto que a gente vai entregar, nós temos uma discrepância do que o sistema faz do que ele deveria fazer. Então, essas três etapas aí é muito importante, a gente precisa compreender os requisitos de forma correta, de forma total. Depois, nós precisamos registrar isso, ou seja, colocar em papel, colocar os requisitos, estruturar os requisitos no projeto, também de forma total, não somente parcial. E depois de compreendido, registrado, nós precisamos comunicar esses requisitos de maneira eficiente dentro da equipe do projeto. Se a comunicação não chega de forma adequada a todos que ela deveria alcançar, vai haver uma falha no processo, e essa falha muitas vezes ela é percebida somente nas etapas finais, o que prejudica muito custo, cronograma, e também a gente tem que mobilizar grande parte da equipe para poder corrigir os erros, né? Isso de última hora. Então, atualmente, né, a gente não tem mais aquela figura de programador solitário, né, que é aquele programador que pega um sistema para construir sozinho e ele faz tanto o papel do engenheiro de software, do analista de sistemas, do analista de negócio, de programador. Ainda existem algumas pessoas que trabalham assim, mas grandes sistemas, grandes soluções, elas só é possível construir, só é possível propor esse tipo de ferramenta quando se trabalha em equipe com processos e metodologias muito bem definidas. Então, essa figura do programador solitário foi substituída pelas software houses,
onde a gente tem uma equipe de especialistas e cada um atua numa parte diferente da tecnologia. Isso é bom, porque isso promove a especialização da pessoa, né, do analista, do desenvolvedor, do engenheiro. Então ele se torna melhor a cada dia que passa naquela tecnologia, naquele processo, só que pode haver problemas de comunicação entre essa equipe. A partir do momento que você aprofunda numa parte da tecnologia, você começa a ficar muito bom em ser eficiente nela e você perde um pouco da habilidade de se comunicar nas interfaces com outras tecnologias. Isso é normal acontecer. Então, você se torna muito bom naquela parte e perde a habilidade em se comunicar com as outras. Então, isso deve ser também compreendido, deve ser previsto dentro de um projeto de software também na metodologia. Como fazer essa comunicação entre as partes ser mais eficiente possível. Mas, embora não exista a figura do programador solitário mais, né, as mesmas perguntas que eram feitas no passado continuam sendo feitas para empresas, tanto por pequenos clientes quanto por grandes clientes, né, que são questões que são bem sensíveis dentro de todo o projeto de software. A primeira delas, que é o tempo. Né? Por que o software leva tanto tempo para ser construído e muitas vezes estoura o cronograma de execução? Então, essa é uma pergunta muito feita ainda. Né? Em relação aos custos, por que o custo é tão alto? Né? Sendo que nós temos uma grande oferta de produtos de software já no mercado, de softwares prontos. Por que a gente não pode testar todo o software antes de entregar para o cliente para que não tenha erros pequenos, né? E por que a gente ainda tem dificuldades de ver como o software funciona, avaliar o desempenho dele antes que ele seja entregado como produto final? Então, essas perguntas elas ainda nos assombram e isso é normal até pela característica inerente do produto que é o software. Então, a gente vem discutindo, né, anos a melhor forma de se construir software. Né? Qual que é a melhor metodologia para poder contornar essa complexidade, para contornar essas questões, essas dificuldades. Mas o que de fato existe é que não há nenhum consenso sobre qual que é o melhor processo de software, qual que é a melhor metodologia. Se a gente simplificar, né, qual que é a melhor linguagem, também não existe isso. Né? Se a gente não consegue definir qual que é a melhor linguagem para se criar um software, nós muito menos vamos conseguir definir qual que é a melhor metodologia, qual que é o melhor processo para se criá-lo. Então a gente tem que conviver com essa variedade de opiniões e visões sobre qual que é a melhor forma de se construir o software. Isso porque há muitos anos construir software deixou de ser simplesmente construir código. Então ele se tornou mais complexo. Então nós temos mais variáveis, nós temos mais pontos no projeto, por ser considerado algo complexo. Quanto mais pontos a gente tem dentro de um projeto, quanto mais visões, mais complexo é. Né? Mais portas para se discordar existem dentro de um projeto. Então a gente precisa ficar atento também a isso. Mas, de fato, o que é uma metodologia de software? Vamos à definição. Metodologia é a maneira, ou também a forma, de se utilizar um conjunto coerente e coordenado, já volto nisso aí, de métodos para atingir um objetivo, de modo que se evite, tanto quanto possível, a subjetividade na execução do trabalho. Então, o que a metodologia tem para oferecer para a gente? Ela fornece um roteiro, ou seja, um processo dinâmico e interativo para desenvolvimento estruturado de projetos, sistemas ou software, visando a qualidade e produtividade dos projetos. Então, lá no início da definição, ele fala que a metodologia é a forma de se utilizar um conjunto coerente e coordenado. O que é coerência? É você não desfazer algo que você acabou de fazer e que você fez com a consciência de que está certo. Então, você construir uma coisa e logo em seguida desconstruí-la ou construir algo conflitante, aí você entra numa questão de incoerência. Então,
os seus módulos, as suas funcionalidades, os seus processos dentro de um software, eles precisam estar coerentes entre si. E, além de estar coerentes, eles precisam funcionar, eles precisam ser implementados de modo coordenado, de modo ordenado, para que você possa controlar o fluxo de desenvolvimento e ter uma noção real de qual estado que o seu projeto está, se ele está no início, se ele está no meio, se ele está finalizando, qual que é a previsão para se concluí-lo. Então, é na metodologia que a gente responde algumas perguntinhas-chave, que devem ser definidas de forma clara, para que todos que estão envolvidos no projeto, direta e indiretamente, sejam citados e tenham um papel atribuído. Tudo que você for construir no software, a gente tem que responder as seguintes 5 perguntas. O que essa funcionalidade faz? O que esse recurso faz? Né? Quem é que vai construí-lo? Quando que ele vai ser feito? Em qual etapa? Como que será feito? Qual que é a linguagem? Qual que é a metodologia? Qual que é a plataforma? E onde que ele vai ser feito? Então, respondendo essas 5 perguntas e para cada uma delas direcionando quem serão os responsáveis, seja de forma indireta ou indireta, você constrói uma boa metodologia. Então, é importante a gente não confundir a metodologia de desenvolvimento da modelagem do sistema. Lá na modelagem, eu vou ter a metodologia de como o sistema vai funcionar. Aqui, nessa parte inicial do projeto, eu vou descrever a metodologia de como que o projeto será implementado. Como atividade avaliativa, eu quero que vocês descrevam para mim qual que é a metodologia que será usada para a construção desse projeto de software. Qual que é a metodologia que o grupo de vocês vai adotar para construir o software. Lembrando que não é uma coisa apenas que você tem que descrever, são várias coisas. A gente vai descrever o ambiente, né, que a aplicação será executada, se vai ser um ambiente web, mobile, desktop, quais linguagens serão utilizadas, se terá ou não uso de frameworks e quais tecnologias serão incorporadas. Então a gente também precisa, além de dizer o que vai ser feito, né, como vai ser feito, também tem que ser definido quem vai fazer. Então atribua papéis bem definidos para cada membro da equipe. Papéis muito bem definidos, muito bem atribuídos, facilitam na hora de se cobrar as entregas. Então, a partir do momento que você tem atividades e essas atividades possuem responsáveis, se essa atividade atrasar ou ela não entregar com qualidade o resultado esperado, você sabe de quem cobrar. Então, nós vamos ver isso na próxima aula, que é a aula de cronograma, e além de definir quais atividades serão feitas de modo temporal, né, quando serão feitas, quando, também a gente tem que definir quem que vai fazer. Até a próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.